Vamos dar prosseguimento a essa aula. Hoje a gente vai falar sobre a sequência lógica da construção do discurso. Na aula passada a gente trabalhou os conceitos principais e nessa aula de agora a gente vai trabalhar um pouco mais a parte prática, ou seja, qual é a sequência na hora que você tem que pensar em construir o seu discurso. A gente deu aí a introdução, os principais conceitos por trás de um discurso, o que um discurso tem que existir, como que é a sequência lógica desse discurso, tá? E foi importante vocês entenderem a questão do sentimento, da emoção e do sentimento, né? O discurso, o princípio dele, o conceito dele é que você gere resultados através da repetição de emoções. Então, quando a pessoa sente emoção uma atrás da outra, porque você conseguiu gerar essas emoções positivas, o acumulado dessas emoções, elas se transformam em sentimento, e sentimento é exatamente o que faz com que as pessoas decidam, o que faz com que as pessoas votem em você, porque ela tem um sentimento, porque ela cria uma relação, ela cria um relacionamento com você. Isso é a mesma coisa que acontece, por exemplo, num relacionamento de família, entre duas pessoas, né? Esse tipo de... Você vai tendo emoções positivas uma atrás da outra, e uma hora essa emoção positiva, ela vira um sentimento, e quando você tem sentimento, ele está na mente, ele está na decisão. A emoção, ela ainda está no corpo, né? A emoção é quando você leva uma fechada no trânsito, por exemplo, e você fica com raiva, né? Mas passou aquilo ali, né? Só você sentiu a raiva naquele momento. Agora, se todo dia você levar uma fechada no trânsito, você começa a ter sentimentos, você começa a apresentar, então, na sua mente um ódio pelo trânsito, um ódio pelo carro, um ódio. Então é isso daí. A construção do discurso tem essa base, tá? Isso foi o que a gente falou ontem, na aula de ontem, sobre o conceito, o que está por trás da construção do discurso. E é por isso que você, então, quando você gera esse tipo de sentimento, por isso que você tem um posicionamento, porque as pessoas te conhecem, as pessoas entendem você através daquele sentimento que ela sente por você, ok? E esse sentimento, o que a gente precisa de fazer agora é conduzir o eleitor em direção ao voto, conduzir o eleitor em direção ao processo de decisão do voto que é em torno de você, ok? Hoje, o que a gente vai trabalhar? Então, nós vamos ir para a prática, a montagem do discurso na prática. E o que significa isso, pessoal? Que a gente vai falar das 3 bases do discurso, né? Que é o conhecimento do assunto. E nesse conhecimento do assunto, a gente vai tratar hoje especificamente da sequência lógica da montagem do discurso. E amanhã a gente vai falar de tempo para poder passar essa mensagem e da linguagem corporal que você precisa. Então, as 3 bases são essas daqui. Conhecimento do assunto, tempo para passar a mensagem e linguagem corporal. Hoje a gente vai falar exatamente do conhecimento do assunto, que é o quê? Que é a sequência lógica para você transmitir as suas ideias, ok? Pois bem, pessoal, o que vai precisar de acontecer? Você vai precisar de... deixa eu preparar aqui minha tela, que ela deu Você vai precisar de um discurso, tá? E quando eu falo em discurso, eu não estou falando em subir em cima de algum palco e falar, eu estou falando no sentido de que você está dizendo às pessoas, seja literalmente discursando, seja na internet, seja nos panfletos, o que você representa, tá? Esse material que eu estou apresentando aqui para vocês é um material poderosíssimo que pode dar aí um salto na sua carreira se você conseguir implementar isso daí, ok? Quando eu falo isso, pode até parecer um pouco, digamos, arrogante, um pouco, digamos, muito presunçoso demais, mas eu não teria acreditado se eu não tivesse visto as pessoas praticando esse discurso nesse formato e a transformação que esse discurso causa, porque esse discurso, ele é exatamente isso que eu falei, ele conduz as pessoas para uma decisão, ok? E qual que é o cenário atual? O cenário atual é que as pessoas tentam, a qualquer momento, passar a sua ideia, sem nenhuma sequência, sem nenhuma estratégia, e aí elas tentam argumentar e terminam se transformando muito mais num desgaste político, num desgaste de imagem,
aonde que você termina ali pedindo um voto para outra pessoa, e o eleitor ele se sente também na obrigação, já que você está me pedindo alguma coisa, eu também posso pedir algo para você, e ele termina pedindo aí o dinheiro, o cimento, a dentadura, o telhado, e não é isso que a gente quer. Quando a gente constrói o discurso, a gente faz o quê? A gente atrai eleitores qualificados, que são exatamente os eleitores que estão com você na sua causa. Então, é esse o objetivo que a gente trata com esse discurso, tá? Um discurso é o que vai transformar um candidato, que vai te transformar em um candidato que encanta as pessoas. É o discurso que vai fazer você atrair os seguidores. De nada adianta aí você ter um projeto social, você ter um bom trabalho, você enxergar as oportunidades, ser um candidato carismático e com vários atributos que o eleitor deseja, se você não tem um discurso apaixonante. Tá? Eu lembro até de um caso, foi de um vereador no interior da Paraíba, e ele estava passando por essa situação. O cabra era porreta, ele trabalhava muito, era um sujeito que tinha muita disposição. De hoje, ele pegava e falava, olha, de hoje em dia esse material vai estar aí. E ele cumpria o que ele falava. Né? Ele já estava aí no segundo mandato e era uma pessoa jovem, era corajoso, ele batia de frente com a velha política lá da Paraíba, que já estava dando sinais de desgaste. Né? O problema é que, disputando com ele no mesmo nicho, tinha um outro sujeito, ele era um dentista, 35 anos, e estava a primeira vez disputando com ele. Qual que era a questão desse dentista? Ele tinha um discurso muito bem preparado, ele tinha um discurso muito bem montado, ok? E quando a gente deu fé, o vereador perdeu a vaga para esse dentista que estava disputando a primeira vez. Claro, teve uma série de outros fatores, mas eu diria que 40% dos votos foram para o dentista, porque o nosso candidato não conseguiu formatar o discurso que ele precisaria formatar. Somente no final ele começou a praticar esse discurso. Aí Inês era morta, já era tarde, tá? Pois bem, eu acabei de falar aqui agora, um discurso matador ele é montado sobre 3 bases, né? Conhecimento da informação, tempo para poder passar a mensagem e o domínio da linguagem corporal. Bom, vamos lá, você vai precisar de aprender a passar a sua mensagem de forma rápida, convincente, persuasiva, inspiradora, tudo isso em 5 minutos, tá? Quem sabe 3 minutos, ou quem sabe 1 minuto, então esteja preparado para isso. E você vai passar por essa situação diversas vezes durante a campanha. Principalmente por quê? Porque o eleitor ele está arredio, o eleitor ele não vai te dar bola. E se você não conseguir passar essa sua mensagem nesses 5 minutos, nesses 3 minutos, perdeu a chance, perdeu o dinheiro, perdeu o tempo. Ok? O que você vai aprender? Você vai aprender a fazer essa forma de apresentação em que você vai passar por todas as etapas de um discurso persuasivo, entender qual que é a ciência por trás aí dos candidatos campeões de voto, que em 5 minutos consegue magnetizar o eleitor. E se você estragar tudo isso no primeiro momento, esqueça o resto aí, porque o que você tem é aquela questão da primeira impressão, né? Quando você tem uma primeira impressão, ela fica na memória. E aí você imagina a seguinte situação, você foi chamado para fazer uma reunião de campanha. O público é exatamente aquele que você precisa conquistar, e você só tem uma chance, tipo aí 5 minutos para poder falar. Se você não estiver preparado para poder fazer essa apresentação, você vai perder. Se você não estiver preparado, você perde uma chance de conquistar eleitores, ok? Então, entenda a importância desse discurso. Bom, vamos lá. O domínio do assunto, tá? Quando você tem um domínio do assunto. E essa é a sequência lógica para que você monte o seu discurso. Pergunta, problema, apresentação, solução, recursos e diferencial. Qual que é o problema hoje que a gente vê? O candidato ele tenta convencer o eleitor a votar nele muito na argumentação, muito na imposição de uma ideia, tá? E por desconhecimento, o candidato não entende que o eleitor decide majoritariamente as suas decisões por meio das emoções. Ou seja, a pessoa decide pela emoção, que é aquilo que a gente acabou de falar, e justificam pela razão. O que isso significa? Que não adianta você ficar empurrando goela abaixo uma argumentação, achando que essa sua atitude ela vai fazer com que o eleitor vote em você, tá? O que vai causar exatamente o contrário, um afastamento do eleitor. Ele liga ali um modo de fuga para poder ficar livre de você o mais rápido possível, tá? Então, portanto, no discurso, você tem que ser cirúrgico,
e direto ao ponto, tá? Pensando exatamente nessa estrutura que eu acabei de falar. Bom, pergunta, né? O que é a pergunta? Como que você vai começar o discurso? Fazendo uma pergunta. Tipo, uma pergunta instigante. Algo que o eleitor ainda não saiba. Algo que ele precisa dizer, nossa, mas eu não sabia disso. Eu não tinha essa informação. E você foi a pessoa que trouxe essa informação. Então, faça primeiro a pergunta. Por exemplo, né, tá aqui um tipo de pergunta. Olha, você sabia que X crianças dão entrada nos postos de saúde todo dia? Tá? Você acendeu ali na pessoa uma imagem. Poxa, essas X crianças um dia pode ser a minha. Então, você falou para a mãe, você falou para o pai. Tá? Então, tipo essa pergunta, você vai fazer isso. A segunda etapa da sua apresentação é a apresentação do problema. Então, você fez a pergunta rapidamente e você partiu para o problema. Tá? E por que um problema? Por que você tem que começar com o problema? É simples. Porque se não tem um problema, não existe motivo para ter uma solução. Se não tem um problema, não existe motivo para você se candidatar. Então, tem que ter um problema. Se ninguém tem uma dor, se ninguém sofre, ninguém liga para as soluções que você está trazendo. Então, tem que ter um problema, você precisa de evidenciar esse problema e deixar esse problema grande, deixar o problema visível para que todo mundo para que todo mundo que está envolvido com esse problema, entenda a realidade que você está vivendo. Ok? Então, na primeira sequência, você fez uma pergunta, traz um problema, tá? E o objetivo com esse problema é ganhar a atenção e, ao mesmo tempo, deixar as pessoas ali curiosas para continuar a ver como você pode resolver esse problema, como você pode trazer a solução desse problema, ok? Pessoal, o problema, na hora que você está apresentando, ele tem que ser claro, para que as pessoas conectem com o problema. E uma boa maneira de você continuar conectando com as pessoas é continuar fazendo perguntas. Tipo, você sabia que na nossa cidade tem X ruas que não são asfaltadas? Pense no você candidato, na nossa estratégia, tá? Então pense na estrutura aqui do você candidato, tá? Quando a gente começou a nossa estratégia, a gente oferecia soluções para os candidatos, mas de uma maneira individualizada e cara, tá? E eu percebi que as pessoas do Brasil inteiro se interessavam pelo atendimento mais individualizado. Mas o que acontecia? Havia os problemas de distância, de data, de local, de disponibilidade, e uma lista de outros empecilhos. E aí o que a gente identificou? A gente identificou que seria ótimo levar um aprendizado para esse mundo online. Assim, todo mundo poderia assistir quando quisesse, onde quisesse, quantas vezes quisesse. Ou seja, a gente estava resolvendo um problema para esse tipo de situação. Nós trouxemos uma resolução para quem gostaria de ter acesso a um pouco de marketing político. Ok? E como que você vai encontrar um problema? Tá? Fazendo, observando. A melhor maneira seria fazendo pesquisas, mas pesquisas, elas são caras e não é o nosso objetivo aqui. Mas pesquisas, elas são extremamente confiáveis, tá? Nós viemos, o meu fundamento é o fundamento de pesquisa, óbvio que eu defenderia isso daí, mas se você não tem condição de contratar um instituto de pesquisa, é observar. A maneira fundamental é observar, ok? É isso ali, Beatriz, é observar quais são os problemas da cidade e expor isso ao eleitor. E quando você sai em campo e observa, conversa, você pesquisa quais são os problemas das pessoas, quais são as necessidades, quais são as dores que elas sentem. Você precisa de entender aonde elas estão desamparadas para você, então, começar a agir, ok? Então, como encontrar um problema? Observando. E aí, pessoal, o que você vai fazer? Você fez sua pesquisa, você entendeu qual que é a dor do eleitor, em que ponto que ele está sendo mal atendido. Você pesquisou e entendeu quantas pessoas são diretamente afetadas por esse problema. Agora, o que você vai fazer nessa construção do seu discurso? Você vai trazer essa problemática em números, tá? Quais são os dados que suportam esse problema? Traga o problema em números. Por quê? Porque isso vai te dar autoridade. Isso vai mostrar que você tem conhecimento. As pessoas vão te ver como inteligente, como preparadas, ok? Então, traga esses problemas em números. Se os números forem grandes, consolidados, você ainda consegue uma conexão imediata com a sua plateia. Eles vão sentir que o problema é realmente latente, que o problema realmente faz parte da vida deles. O que eu quero dizer? Que as pessoas elas têm que visualizar, elas têm que sentir, achar que poderiam
ser ela quem poderia estar passando por isso. Sabe aquelas tragédias com crianças? Por que a gente se sensibiliza tanto? Porque na nossa cabeça a gente acha que poderia ser com a gente, com o meu filho, com o seu filho. Então, como assim? Como tratar isso daqui? Você pode dizer que a rede de esgoto ao céu aberto no bairro, no seu bairro, é um problema que atinge X mil pessoas que moram ali naquela região. E ter esgoto a céu aberto, principalmente para quem tem filhos, traz uma dor, porque os filhos, eles adoecem, os meninos têm dor de barriga, têm febre, têm vômito, e isso você sente também, você sente como que é isso, como se fosse o seu filho. Ou seja, você vai dar o tom da conexão. Você vai pegar e falar, olha, eu tenho filhos, eu sei como é isso. Pessoal, estou dando um exemplo, tá? Não significa que é isso que você vai tratar no seu discurso. A gente sofre tanto quanto o menino. Então, assim, você está falando para aquela pessoa, você está falando diretamente para aquela pessoa. Aí você vai falar que é o seguinte, levar a criança ao médico é um transtorno, você perde muito tempo, o posto de saúde é lotado, nem sempre tem pediatra, você vai perder um dia de serviço, o seu patrão ele vai ficar te olhando com a cara fechada. E reforça tudo isso aí, você deu então uma balançada no problema, tá? Se você puder, se tiver uma história real, traga essa pessoa para a história real. Traga essa pessoa, porque a história real, ela conecta as pessoas também. Beleza? E aí você pode multiplicar para outras pessoas e falar para esse cenário, olha, esse cenário poderia ser maior, porque poderia ser você. Traga o problema e mostre que ele é forte, que ele é importante, que traz consequências, e diz que isso daí pode atingir qualquer um, ok? Depois que você trouxe o problema em números, você vai para a próxima sequência, aí sim você vai se apresentar. Aí que é a hora de você se apresentar. Falar o seu nome e falar qual que é a sua intenção. Por que você não se apresentou no primeiro instante? Por que você não se apresentou nos primeiros minutos? Por duas seguintes situações. Primeiro, os primeiros minutos é para você chamar a atenção, você vai trazer algo inédito para as pessoas. Se você apresenta no primeiro minuto, você vai estar perdendo um tempo precioso de algo que as pessoas já sabem, que é o seu nome e a sua intenção. Então esse é o primeiro motivo para você se apresentar agora, e não lá no início. O segundo motivo é porque entre o problema e a solução, quem que vai estar aqui nesse meio? É você. Então, você apresentou o problema, você trouxe o problema em números, tá? O Theo Cândido está falando aqui, expor para a sociedade quando ao atendimento dos postos de saúde. As maiorias dos médicos não cumprem carga horária e deixa a população desassistida. Atende pela manhã e pela tarde não. Sim, Theo, essa é uma realidade. Agora, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com esse tipo de exposição. Você precisa de estudar bastante se essa é a situação. Se você tem uma sociedade médica com um corporativismo muito forte, você compra um outro problema. Então, é importante você entender o seguinte, a opinião médica ela vai fazer diferença para a sua candidatura? Essa é uma briga que vale você comprar? Eu concordo com você, isso aí acontece mesmo, a gente sabe, mas é uma briga que vale a pena você comprar, então você precisa de estar entendendo esse tipo de situação para você encaixar no seu discurso. Ok? Então, pessoal, entendeu então por que somente agora vem a apresentação? Você tem problema, solução. Entre o problema e a solução, você entra com o seu nome e você entra com a sua intenção. Ok? E qual é a sua intenção? Ser um pré-candidato a vereador, ser um pré-candidato a prefeito. Pois bem, você apresentou então o problema, você se apresentou, ou seja, você apresentou a problemática e a sua audiência agora está ávida para saber como que você vai trazer a solucionática. Eu acho que era o Dadá Maravilha que falava isso, Dadá Maravilha lá que jogava no Atlético Mineiro. Então você apresentou a problemática e agora você está trazendo a solucionática do problema, tá? Bom, o que as pessoas querem ver? Como que você vai resolver esse grande problema que você criou, esse problema que incomoda muito. Então, não é hora de perder muito tempo, é hora de soltar aquela frase para resolver esse tipo de problema que eu estou aqui. E como criar a solução, tá? Bom, esse tópico ele poderia ser aí um curso inteiro, mas há diversas formas de fazer a pessoa, fazer o eleitor visualizar a solução. Aqui o que é importante? Duas coisas. Primeiro, é você diferenciar promessa de propostas. Lembrando que promessa não tem dados, proposta você faz a pessoa enxergar a solução, tá? E outro ponto importante para a solução é você gerar emoção.
A gente está batendo essa tecla desde ontem na construção do discurso, gerar emoção. A emoção gerada repetidamente, a emoção gerada de diversas formas, ela transforma-se em sentimento, e o sentimento é o que faz o eleitor tomar uma decisão, ok? Já contei para vocês que durante muito tempo eu assisti os bastidores de campanha política, eu trabalhei com os maiores marqueteiros aí do Brasil, e na hora que eu estava fazendo ali as minhas pesquisas eleitorais, o que diferenciava, o que me tornava uma pessoa diferenciada em termos de resultados de pesquisa, porque eu conseguia identificar quando a pessoa estava fazendo uma argumentação puramente racional e quando ela estava fazendo uma argumentação emocional. A argumentação racional, normalmente a gente consegue desconstruir essa argumentação. E esse candidato é um candidato frágil. Quando a gente tem uma argumentação emocional, a gente não consegue desconstruir, porque a emoção a gente nem sempre coloca ela para fora. E esse candidato é um candidato forte. Então, na solução do problema, é a hora que você tem que vir com a repetição dos sentimentos, a repetição da emoção para que ela se transforme em sentimentos. Dito isso, tá? Se o seu produto for algo físico e entregável, o que eu estou falando de produto, pessoal? O produto é o seu discurso, é quem é você, é o seu posicionamento de campanha. Então, se o que você sua proposta for algo físico, for algo entregável, você pode criar, por exemplo, um protótipo físico. O que eu estou chamando de protótipo físico? Uma maquete, por exemplo, um prédio, uma praça bem feita. Você não pode utilizar de recursos visuais em campanha, em televisão, mas fisicamente você pode, tá? E aqui, nada de eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás, isso daí as pessoas já estão baboseira, tá? Por exemplo, se o problema lá é o esgoto a céu aberto, mostra para ele uma maquete, um projeto arquitetônico, como que ficaria esse caso tivesse funcionando, tá? Qual que é o grande problema? Que ninguém quer fazer isso, ninguém quer ter esse trabalho. Todo mundo quer ganhar a eleição, mas se apoiando no partido, pedindo voto igual maluco, quer ganhar a eleição sem saber nem para onde está indo, nem para onde vai, ok? Bom, esqueci de soltar o meu quadro visual aqui. Bom, você precisa mostrar aí os benefícios, né? O que essa solução vai resultar. Por exemplo, né? Benefício é o quê? Criança indo menos vezes ao médico, é não ter que gastar dinheiro, gastar tempo e dinheiro, como por exemplo o transporte público para poder levar o seu filho para a escola, tá? Então tá vendo? Você está gerando emoção e mais uma vez, repito, repetição da emoção gera sentimento. Sentimento é o que leva às decisões, ok? A gente tem aqui eu tenho aqui um caso, foi em 2004 e foi numa cidade interior de Goiás, divisa com Mato Grosso. Uma cidade de um porte grande, uma cidade bonita, banhada por um grande rio, e tinha ali um candidato a vereador, ele era arquiteto, e um engenheiro, não me lembro bem, tá? E ele precisava construir um espaço ali no seu partido, tá? O que ele fez? Ele se aliou ao prefeito e montou a maquete da revitalização do rio. Um projeto lindo, sabe aqueles folders de apartamento daqueles que a gente quer morar? Pois era um projeto lindo. Deu certo, foi muito bem visto, os dois foram eleitos naquela época, tá? Esse material foi trabalhado em toda a campanha, ou seja, as pessoas visualizavam o benefício que aquele vereador e união do prefeito poderiam trazer, tá? Bom, pois bem, sabe o que foi interessante? Eu voltei lá nessa cidade agora, nesse ano, em 2000. Voltei lá nessa cidade agora em 2000, agora esse ano, tá? E o que eu vi novamente? Um novo candidato com uma nova maquete para uma nova região do Rio. Ou seja, deu tão certo que eu vi a repetição da mesma estratégia, tá? Tudo bem ter a mesma estratégia, mas o que é questão? Né? Na solução você vai precisar de ter autoridade para falar. No caso desse vereador, ele era um arquiteto, ele era um engenheiro, ele podia construir ali uma maquete, tá? Mas se você não é engenheiro, se não é esse o seu caso, traga números, tá? Números embasam a sua decisão, ok?
Pois bem, você fez a pergunta, você apresentou um problema, se apresentou, trouxe a solução, agora é a hora de você mostrar os recursos, tá? O recurso diz respeito ao toque de racionalidade que você precisa de dar para o leitor para que ele se argumente a seu favor. Então, os recursos é esse toque aí de racionalidade. E eles dizem respeito ao quê? A sua autoridade, tá? Quando você traz recursos, olha, eu tenho recursos para poder fazer isso, eu tenho pessoas, eu tenho conhecimento, eu tenho know-how, eu tenho expertise. Então, você está trazendo os recursos, tá? Uma das maneiras de mostrar é exatamente as suas condições do passado, as vitórias do passado. Mostrar quem você já ajudou, mostrar suas conquistas, como que você trouxe transformações para a vida das pessoas, ok? E quanto mais pessoas você trazer para esse seu discurso, melhor ainda, porque as histórias elas engajam, as histórias elas trazem as pessoas, as histórias elas conectam. Então, traga casos reais, tragam pessoas que realmente passaram por essa situação. Uma outra maneira de mostrar os recursos é apresentar o seu time, tá? Isso é um fator um pouco mais complicado. Por quê? O assunto time ele é delicado em cidades, porque você pode parecer que você já está querendo se eleger para poder ganhar as eleições, tá? Mas é um dos fatores que você vai precisar de trabalhar. Então vai ter gente que vai falar, mal ganhou e já está preparando o cabide de empregos. É um risco, tá? Mas você fatalmente terá um time quando chegar lá, tá? Isso vai ser uma realidade. Você fatalmente terá assessores, isso é uma realidade. E por isso, apresente o seu time, principalmente se ele for muito qualificado, muito bem qualificado, tá? Vamos pegar aqui o exemplo aqui do ano passado, Bolsonaro. Ele sabia que ele tinha deficiências, mas ele o tempo todo fazia o quê? Ele apresentava o seu time para mostrar que as deficiências poderiam ser sanadas com pessoas capacitadas que estavam ao lado dele. Por fim, para a gente encerrar a nossa questão de hoje, tenha um diferencial. Então, você apresentou, você falou do problema, você fez uma apresentação, solução, trouxe os recursos e agora é a hora de você mostrar que você tem um diferencial. Preste atenção, pessoal. Essa é a hora que você vai entender se você vai atacar o seu adversário, se você vai desconstruir o seu adversário ou se você vai construir a sua candidatura. Vamos lá, tá? Esse é o momento em que você tem que se vender, tá? E precisa ser algo rápido para não parecer que você está se autovalorizando, se gabando das suas habilidades. Então esse momento tem que ser muito rápido. E ele pode ser feito de duas maneiras, ou pelo discurso construtivo, ou pelo discurso destrutivo, tá? A decisão é difícil, eu sei, tá? Para te auxiliar nessa decisão, considere os seguintes pontos. Todo candidato a qualquer coisa que apresenta falando sobre as coisas em que acredita, as coisas que pretende fazer, a solução do problema que você tem que ter, ela está embasada. Você tem números, você construiu a sua autoridade, você tem um eleitor qualificado. Então, faça um discurso construtivo. Mas, por outro lado, considere que, por mais que você possa se dizer que o discurso destrutivo é um jogo baixo, ele em algum momento você vai precisar de utilizar esse tipo de argumento. Por exemplo, quando você está num partido de oposição, é preciso que você mostre o que o outro fez de errado. Aquilo que deveria ser feito e ele não fez, aquilo que precisa ser corrigido. Desconstruir o adversário, ele é do jogo, tá? E existe um problema, existe uma doença e você quer vender como remédio. Então, existem casos que você vai precisar tirar do armário as deficiências do seu adversário e expor essas deficiências para a população, ok? Se ele tem processo, se ele tem condenações, se ele tem aí as suas mancadas como administrador, qualquer coisa serve para você utilizar contra ele. Mas, se você se concentrar muito tempo nessa energia, nessa pancadaria contra os adversários, a opinião pública vai vir contra você. E vai passar a ver você como um candidato sem propostas, um chorão, um chato que só fica apontando o dedo na direção alheia, sem trazer resultados. Então, é preciso dosar aí nessa hora de você mostrar o diferencial. O ideal é evitar o discurso destrutivo, mas manter aí as cartas na manga
contra os podres do seu adversário. Ok?